Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Neste vídeo, vamos falar de Nietzsche, Freud e a filosofia. Vamos entender um pouquinho as reflexões de Nietzsche e Freud e a relação entre esses dois pensadores. Vamos lá? Começando aqui com uma reflexão. Você já ouviu essa frase? Só Freud explica? E aí, o que Freud nos explica de tão interessante? O que Freud é capaz de conhecer, de explicar que outras pessoas não dominam tão bem? Será que é possível tudo explicar? O que você pensa sobre isso? Freud e Nietzsche, dois pensadores contemporâneos, dois pensadores muito atuais, cujas reflexões nos dão a possibilidade de pensar quem nós somos. Vamos entender e conhecer um pouco mais esses pensadores? Começando aqui então com a relação entre eles dois. Freud e Nietzsche viveram praticamente no mesmo ambiente cultural, num período marcado pelas grandes transformações que ocorreram na Europa do século XIX, como o advento do capitalismo e também a crítica realizada ao racionalismo iluminista. Ambos pensadores pensavam e questionavam a ideia do predomínio da razão, da racionalidade, do conhecimento científico na cultura ocidental e a subjugação dos instintos, das pulsões, das forças de vida. O Nietzsche, ele vai pensar sobre isso no período de 1844 a 1900. Ele foi um filólogo, poeta, crítico e filósofo alemão contemporâneo. Dedicou-se a estudar e a compreender as letras clássicas. Então, o latim, o grego, foi um dos mais jovens a se tornar professor universitário na Alemanha da sua época. Utilizava-se de metáforas e aforismos. Os textos de Nietzsche são quase poemas, são textos curtos, porém de uma densidade muito grande. Dedica-se à recuperação das chamadas forças vitais. Em suas obras, dedicou-se a estudar a moral judaico-cristã, a cultura ocidental, a filosofia e também a ciência. E o Freud? O Freud viveu entre 1856 e 1939. Foi médico neurologista e psicanalista austríaco. É considerado o pai da psicanálise. Consideradas polêmicas, as suas obras tratam, dentre outros temas, do inconsciente, da natureza sexual da conduta humana. Conhecendo um pouquinho mais esses dois pensadores, podemos perceber que um dos pontos em comum entre a filosofia de Nietzsche e a psicanálise de Freud é a ideia de que a consciência surge a partir daquilo que é inconsciente e irracional. Então, a consciência, ela não é um pressuposto dos impulsos, não, ela é um resultado deles, né? O que é a vontade de poder? Vontade de poder ou vontade de potência é um conceito essencial dentro da filosofia nietzschiana. Nietzsche compreende vontade de poder como a principal força motriz do ser humano, a necessidade de expressão que toda força tem. De acordo com Nietzsche, nós somos cindidos, divididos entre forças apolíneas, razão, e forças dionisíacas, loucura, criatividade, embriaguez. E o erro da cultura ocidental, de acordo com Nietzsche, foi justamente ter separado essas duas forças. O que nós precisamos é recuperar o vínculo perdido entre elas. Freud também pensa nessa fusão e ele descreve o funcionamento do aparelho psíquico, diferenciando o id, o inconsciente, o ego e o superego, a internalização daquelas pulsões e daquelas repressões que são necessárias para o funcionamento e para a organização da sociedade. Ele vai falar isso nesse livro Mal-Estar na Civilização. Então, neste vídeo,
nós falamos sobre Nietzsche, Freud e a filosofia. Espero que vocês tenham gostado e até breve!